Meu nome é Anderson Gurgel Campos. Alguns trabalhos meus aparecem como Anderson Gurgel, porque como eu assino profissionalmente como jornalista, mas meu nome completo é Campos e academicamente tem essa pequena pegadinha aí. Mas eu sou jornalista da área de economia há mais de 15 anos. E na economia, uma das áreas que eu me especializei foi com economia do esporte, marketing esportivo, essas questões ligadas a negócios do esporte. E foi como, digamos assim, eu fui me apaixonando um pouco mais pelo esporte. Eu gostava de esporte como qualquer pessoa, mas ao lidar com os aspectos econômicos, com marketing esportivo durante muito tempo, eu fui estudando cada vez mais, fazendo mestrado, doutorado e descobrindo um lado fascinante que o esporte tem, que é a capacidade do esporte de ser mais que esporte, ser comunicação, ser política, ser economia. Dentro desse processo, como jornalista econômico, eu comecei a me interessar muito mais do esporte, além do tempo na redação, e foi aí que eu fiz o meu mestrado. Entre 2002 e 2004 eu fiz mestrado na PUC, em São Paulo, dentro do programa de comunicação semiótica, estudando justamente a cobertura econômica, ou como a mídia cobre economicamente o esporte. Analisei especificamente a Copa de 2002, a Copa do Pentacampeonato, e foi uma felicidade para mim, porque me permitiu ter um objeto muito rico, foi o último título do Brasil até então. E deste trabalho, que inclusive depois do meu mestrado, eu pude gerar o meu livro Futebol S.A., que é a minha primeira grande publicação. O Futebol S.A. ele acaba sendo um livro muito interessante, apesar de já ter sido lançado em 2006, na Copa da Alemanha. Já quase 10 anos depois, ele continua gerando oportunidades de eu falar sobre as dificuldades que o jornalismo tem para cobrir o esporte além do esporte. Quer dizer, o esporte é comunicação, o esporte é política, o esporte é economia. E quando sai do campo óbvio, que é falar do resultado de um jogo, se foi falta ou não, se foi pênalti ou não, bola na mão ou não, ainda temos muita dificuldade. E o meu trabalho naquele momento era uma tentativa de entender um pouco melhor como o esporte, particularmente o futebol, conseguia gerar pautas econômicas. E é um trabalho que eu acho que contribui um pouco para quem quer entender as dimensões que o esporte tem até hoje. Depois desse trabalho do mestrado, eu continuei lidando com a cobertura, mídia e esporte. E daí, no meu doutorado, iniciado em 2010, eu já abri um pouco para a questão da imagem, né? Porque o esporte hoje ele é muito imagético e essas imagens elas geram um valor muito grande. Quer dizer, por que o Flamengo quer ter um jogador como Guerreiro? Porque o Rio de Janeiro se preocupa tanto com a questão da Baía da Guanabara, etc. Quer dizer, são questões ligadas às imagens que vão ser geradas. Esse meu doutorado iniciado em 2010 foi encerrado em 2014 e digamos que a minha pesquisa mais recente lida com essa relação entre comunicação e esporte, mas interfaceada pelas questões econômicas que, dentro da linha que eu sigo hoje, tem muito a ver com a questão das imagens. O esporte hoje, ele não é mais um gerador de imagens, praticamente ele é escravo dessas imagens que já existem a priori, né? E que o tempo todo você tem que estar correndo atrás para alimentar. Então, um jogador de futebol, um time, uma cidade que quer ser sede de um evento, já existe uma série de pressupostos do que se deve fazer como um agente esportivo, e isso acaba escravizando o esporte, matando um pouco da naturalidade que tem sobre o esporte e até contaminando as pautas e a percepção, né, o sentido gerado no jornalismo, de uma maneira geral.